Amado irmão, amada irmã, louvado seja o nosso Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Nós estamos, como eu já coloquei um tempo atrás para vocês, explicando o símbolo de cada um dos evangelistas, e ao mesmo tempo conhecendo um pouco dos traços e a característica de cada um deles. Já falamos de Mateus, que vem representado pelo anjo, pelo homem, que recorda que começa narrando a genealogia de Jesus Cristo, né? Já falamos de Marcos, que vem simbolizar o leão, é João Batista, que vem falar ele que sai do deserto, vem para anunciar Cristo, né? Então, é lembrar que o leão é aquele que sai do deserto para buscar a sua presa. Hoje nós vamos falar sobre o evangelista Lucas, que todos conhecemos a história dele também, que ele era um médico. Não era um dos apóstolos de Jesus Cristo, mas talvez um dos discípulos que caminhava com ele. Que símbolo que representa Lucas? Lucas representa o touro. Lucas é simbolizado pelo touro porque começa o seu evangelho com o sacrifício oferecido por Zacarias no templo, local onde eram imolados os touros. Então é esse sentido, né? Que João Batista é o filho de Zacarias e Isabel que nasce, e ele está no templo. Então o anjo fala para ele que ele vai ter a graça da paternidade, que vai ser o nascimento de João Batista. Isso é importante para o nosso conhecimento, para a nossa caminhada, para a nossa busca. Lucas não era judeu, era um médico sírio. Lucas era discípulo de Paulo e permaneceu fiel a ele a todo o seu martírio. Jamais abandonou Paulo. Lucas é aquele que esteve ali firme e forte, caminhando com este homem. Lucas é o médico amado. Isso está em Colossenses capítulo 4, versos 14. Você pode pesquisar ali. Lucas também é o autor dos Atos dos Apóstolos. Quando concluímos os 4 evangelistas, né? O último é João. Aí começa o Ato dos Apóstolos e ele começa justamente dando continuidade, porque Jesus Cristo, em Lucas, no Evangelho, ele vai para o monte para ser ascendido ao céu, para ele ascender, para ele subir ao céu. E Lucas depois inicia o Evangelho, os Atos dos Apóstolos, narrando para nós essa beleza da continuidade do surgimento da comunidade. Então é importante para a gente conhecer, para aprofundar plenamente isto. Então os 2 livros, os Atos dos Apóstolos e o Evangelho, são para a mesma pessoa, cuja identidade é desconhecida. Então é para aqueles que vinham talvez do paganismo para a fé, mas também é para cada um de nós hoje. O Evangelho de Lucas é o manual do evangelizador. Todo evangelizador deve conhecer profundamente o Evangelho de Lucas e anunciar o Cristo para todas as pessoas. E por que é o Evangelho do evangelizador? Porque responde à importunante pergunta: como se forma o evangelizador? Ali Lucas vai dar essa narrativa para nós, como é que Jesus Cristo formava os seus evangelizadores, aqueles que queriam dar continuidade à comunidade. Também vem a outra pergunta: como é formado na igreja aquele que tem o ministério, o serviço da evangelização? Lembrando que o padre, o diácono e o bispo recebem o sacramento da ordem. O diácono recebe o 1º grau, então ele não pode confessar, ele não pode consagrar, mas ele pode, não pode dar unção dos enfermos também, mas ele pode fazer os outros sacramentos, que é a Eucaristia, que ele pode ajudar a presidir, e também o batismo ele pode fazer, o matrimônio ele pode fazer, e assim nos mostrar muita graça.
pode estar junto com o bispo também para a confirmação do crisma. E também é importante para a nossa reflexão o papel de cada um de nós como batizado na igreja. Então, Lucas é o evangelho da graça de Deus. E você vai ver isso no capítulo 2 e nos versos 32. Também no capítulo 3, verso 6 e no capítulo 24, verso 47. Também o Lucas é o evangelho do Filho do Homem, que vem mostrar quem é Jesus Cristo. Mostra a atitude amável de Cristo para orar para com os pobres, os humildes e os marginalizados. É bonito quando ele coloca, tem uma belíssimas parábolas do capítulo 15 de Lucas, que mostra o quanto que ele vai ao encontro daqueles que estão distantes e precisa reencontrar-se com Deus. Também Lucas narra os discípulos pobres, no capítulo 6, no verso 20, porque ele vai atrás dos humilhados, dos humildes e dos marginalizados. Também fala da mulher pecadora, capítulo 7, versos 37 a 50. Fala de Maria Madalena, que é o capítulo 8, verso 2, que não podemos confundir com a pecadora que foi levada em adultério. Não é a mesma pessoa, Maria Madalena não é aquela mulher. Os samaritanos, Cristo foca muito no capítulo 10, verso 30 a 36, o encontro com a samaritana no poço de Jacó, a parábola do bom samaritano. Então ele vai mostrando que precisamos também estar junto com essas pessoas. Também fala dos publicanos e pecadores. É para esses que ele veio, é com esses que ele vai estar presente, é com esses que ele vai sentar à mesa. Então está no capítulo 15, verso 1. E também os mendigos e abandonados, que está no capítulo 16, verso 19 a 31. Por isso que ele nos convida a sentar ao lado dele, para ouvir ele descansar um pouco. Também vai falar para nós dos leprosos, lembrando daqueles que foram curados, capítulo 17, versículo 12, os leprosos que eram abandonados, que eram esquecidos, que não podiam se envolver com os outros. O ladrão na cruz, o diálogo que tem ali, o perdão e o paraíso que ele vai alcançar. Então, Lucas, capítulo 23, verso 39 a 41. Então, Lucas é um evangelho que ressalta especialmente a oração. E é importante a gente rezar para perceber a riqueza da nossa vida. Também ele contém ali 3 parábolas sobre a oração que não encontramos nos outros evangelhos, que são o amigo da meia-noite, capítulo 11, verso 5 a 8, o juiz iníquo, capítulo 18, verso de 1 a 8, e também o fariseu e publicano, que estão no templo, capítulo 18, verso 9 a 14. Então aí nós temos uma beleza, uma riqueza muito grande para conhecer. Por isso, amado irmão, amada irmã, estuda, leia, conheça a palavra de Deus. Não fique interpretando só, mas não tire dela seus agrados, mas tire dela realmente o alimento para a sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.